Olha, o beisebol tá vivendo um momento incrível, sabe? Quebrando recordes de audiência, celebrando um sucesso que não se via há muito, muito tempo. Só que por trás de toda essa festa, dos home runs e estádios lotados, tem uma batalha silenciosa se formando que ameaça parar tudo. Vamos tentar entender o que está em jogo aqui. Para a gente ter uma noção do tamanho disso, a última World Series foi um verdadeiro fenômeno. O jogo 7, aquele decisivo, sozinho, praticamente parou 3 países. A audiência combinada chegou a 51 milhões de pessoas entre Estados Unidos, Canadá e Japão. É um número que mostra a força global que o esporte conseguiu reconquistar. E essa euforia não é só papo de torcedor, não. Ela está ecoando lá dentro, nos corredores da liga. Executivos como o Shane Bloom, dos Cardinals, enxergam esse momento não só como um sucesso, mas como uma reafirmação da alma do jogo. O consenso geral é bem claro. O que a gente está vendo em campo está espetacular. E parece que o céu é o limite. Mas aí que está a grande questão, né? Com todo esse sucesso, com o esporte em alta, por que alguém arriscaria colocar tudo isso a perder? Pois é, porque nos bastidores uma briga gigantesca está se desenhando, uma que pode literalmente paralisar o esporte por completo. E o epicentro dessa tempestade toda é o acordo trabalhista da Liga. Ele tem data para acabar, dezembro de 2026. E essa data funciona como um relógio em contagem regressiva, sabe? Marcando o tempo para uma possível paralisação que pode apagar todo esse brilho que o beisebol acabou de reconquistar. E os donos dos times já têm a palavra de ordem na ponta da língua, o termo que vai guiar toda a negociação: equilíbrio competitivo. É uma expressão que, olha, há décadas está no centro das disputas trabalhistas do beisebol e agora ela voltou com força total. Ok, então vamos mergulhar no argumento dos donos. A principal queixa deles é que o sistema atual, do jeito que tá criando um campo de jogo totalmente desigual. A MLB, a Liga, está posicionando essa luta como se fosse uma resposta direta aos fãs. O argumento oficial é de que os torcedores, seja de times de mercados pequenos ou dos gigantes, precisam sentir que o time deles tem uma chance real de ser campeão. E essa tabela aqui ilustra o ponto deles de uma forma gritante. Os dados da própria MLB mostram que o abismo entre as folhas de pagamento dos times mais ricos e dos mais pobres chegou no maior nível em 40 anos. A proporção, que era de mais ou menos 2:1 lá nos anos 80, hoje saltou para quase 5:1. E a Liga argumenta que essa diferença de grana não é só um número numa planilha, não. Ela se traduz diretamente em troféus. Eles apontam que os campeões recentes são quase sempre os times que mais gastam, como os Dodgers, que acabaram de ser bicampeões. E para reforçar, eles comparam. Em outros esportes, times de mercados menores chegam ao topo com muito mais frequência. Só que essa, claro, é só uma parte da história, porque do outro lado da mesa, a associação de jogadores enxerga um cenário completamente diferente, e eles contestam esses números um por um. A resposta do sindicato veio na hora, e foi direta. Esses dados da Liga são enganosos. Eles afirmam que o jeito que a folha de pagamento é calculada acaba inflando artificialmente essa diferença entre os times. Então, o ponto crucial é o seguinte: o sindicato diz que o tal imposto de luxo, aquela multa que os times ricos pagam por gastar demais, não vai para o bolso dos jogadores daquele time. Na verdade, esse dinheiro é redistribuído. Uma parte vai direto para os cofres dos times de mercados menores e a outra parte ajuda a financiar benefícios para todos os jogadores da liga. Ou seja, na visão deles, esse imposto, na verdade, ajuda no equilíbrio, não o contrário. E aí eles jogam na mesa um contra-argumento que é, no mínimo, muito forte. Se o problema do beisebol é a falta de equilíbrio, como é que se explica isso aqui? Desde o ano 2000, a MLB teve mais campeões diferentes que a NHL e a NFL, que são ligas com teto salarial rígido. Para eles, a conclusão é óbvia. O sistema atual já garante mais equilíbrio, não menos. Então, resumindo a ópera para o lado dos jogadores, na voz do diretor deles, o Tony Clark, o esporte está bombando. Eles até usam o exemplo dos Brewers, um time de um dos menores mercados que teve a melhor campanha da temporada. Para eles, isso é a prova de que qualquer um pode sim competir no mais alto nível. E é super importante a gente entender que esse debate não é só uma queda de braço financeira. Uma paralisação, seja um lockout dos donos ou uma greve dos jogadores, tem um poder de implodir todo esse momento positivo que o esporte demorou anos para construir. Quem acompanha o esporte há mais tempo vai se lembrar do trauma que foi a greve de 94. Aquilo cancelou a World Series e criou uma ferida com os fãs que demorou, anos para cicatrizar.
O problema é que hoje em dia o risco é muito, mas muito maior. É que, diferente de 1995, hoje o beisebol não compete só com outros esportes. A briga é pela nossa atenção. É contra a Netflix, Disney Plus, contra os esportes, o TikTok, o YouTube, contra o celular que está no bolso de todo mundo, 24 horas por dia. É como um executivo resumiu perfeitamente: desaparecer dos olhos do público, mesmo que seja por pouco tempo, é um risco gigantesco. Nesse mundo de hoje, se o beisebol sai de cena, talvez não tenha um caminho fácil para voltar. E todo esse risco nos leva à pergunta de $1 milhão. A questão que está no ar e que, por enquanto, ninguém tem coragem de responder. Os dois lados estão entrincheirados, cada um convencido de que está lutando pelo bem do esporte. Mas essa busca por uma solução pode acabar custando o próprio jogo. A grande dúvida é se, na tentativa de consertar o sistema, eles não vão acabar quebrando o esporte que todo mundo diz que ama. E no fim, talvez a resposta mais honesta tenha vindo de um gerente geral, que, em anonimato, admitiu não ter uma resposta fácil. E essa incerteza toda é o que deixa o futuro de um dos esportes mais queridos do planeta completamente em aberto.